Shalom, shalom, a paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para fazermos esse live com relação às profecias sobre essas guerras que estão acontecendo no do Médio Oriente. Bem, eu não sou profeta, sou servo do Eterno. E, no entanto, eu consisto todo o meu ensino, seja pregação ou qualquer coisa, consisto em seguir a palavra do Eterno. E a palavra de Deus, para mim, a palavra do Eterno, é toda a Escritura, tanto canonizada como as Escrituras não canonizadas, constituem a palavra de Deus, porque elas se complementam entre si. Em estudos mais aprofundados, nós vamos encontrar que muitos dos chamados livros apócrifos, elas sustentam aquele que é o vácuo, o vazio de informação que nós temos com a Bíblia Sagrada. E vice-versa, e a própria Bíblia Sagrada, os livros canonizados, também vão, na verdade, preencher o vácuo que está nos apócrifos. E soubemos que muitos dos livros apócrifos antes já estavam contidos, eram canonizados, mas depois retirados. Se é preciso investigar, conhecer a história. E depois também muitos foram, na verdade, são livros que até, digo, talvez não teremos todos, mas muitos foram livros que foram secretamente escondidos ou guardados para que não fosse de acesso a nós. E tudo isso tem a ver com o programa do Império, né? O Império é que tem esse programa. Agora, nós vamos falar aqui especificamente hoje sobre esta guerra no Médio Oriente que está a se despoletar. Nós sabemos que o mundo nunca teve paz, na verdade. O mundo nunca experimentou paz verdadeira, sempre teve um conflito ou outro em algum lugar. E nós estamos agora num período que estava a haver o conflito da Ucrânia. Agora passamos para esse conflito do Médio Oriente, que parece ser algo muito mais... como se diz, muito mais tremendo e muito mais, quer dizer, chama-nos muita responsabilidade por tudo isso que está a acontecer. Nós também vimos que antes dos Estados Unidos da América irem para o Irão, nós já vimos que houve uma incursão que aconteceu na Venezuela, que na verdade não houve uma guerra, mas houve uma incursão, um ataque, uma ação militar, e que consistiu com a apreensão do presidente, o rapto do presidente Nicolás Maduro. Agora, vimos também que Israel, durante esse período que estava a guerra na Ucrânia, Israel dizimou a Palestina. Foi uma guerra tremenda que nós nem imagina. Aquilo foi uma dizimação da faixa de Gaza que nunca antes visto. Agora nós estamos diante de um dilema muito mais, vamos dizer, como se fosse mexer com a colmeia, o centro da colmeia, né? Podemos ver que a mídia não está a ser realística, a mídia não está a ser imparcial, a mídia está a ser parcial, seja de um lado como do outro, a mídia está a ser parcial. Então é preciso que você faça um exercício para poder entender realmente o que está a acontecer. Tem que buscar de várias fontes e equilibrar, então entender o que deve estar a acontecer, porque a mídia não está a ser útil para a informação. A mídia está praticamente parcial, estão a passar informação que é do seu interesse, do interesse dos seus governos que as detêm, para que nós não estejamos informados. Bem, isto é uma guerra tremenda. Isso não está, eu acho que devido aos marcos daquilo que aconteceu na Síria, que aconteceu a queda do Iraque, Líbia e outras coisas, eu acho que aqui, nesse ponto do Irão, acaba por ser, porque a parte que se opõe ou que assiste o Irão, acaba por dizer que talvez aqui seja um ponto final, aqui não vamos deixar passar. Então, tanto as forças como acho que a Rússia e a própria China, não acredito que agora queiram ceder, que o Irão caia de maneira como caíram os outros países. Bem, vamos sair fora desta que é comentários que tem a ver com a política, mas vamos nos cingir agora naquilo que é a profecia que está escrita na palavra de Deus. Bem,
Os estudantes escatológicos, aqueles que estudam apenas a Bíblia canonizada, eles têm porque eles não têm uma informação que eu possa dar aqui. Aqui muitos vão aparecer com teorias de Gog e Magog, vão falar de que não, aqui vai acontecer, que o anticristo vai surgir, uma série de coisas que eles vão levar, mas simplesmente porque não estudaram, não foram à exaustão do estudo de escatologia para compreender que momentos são esses que nós estamos a viver. Bem, eu quero que você, mesmo que você não acredita ou não gosta de ler livros apócrifos, acha que os livros apócrifos é tudo aquilo que a religião te disse, eu lhe aconselho a ler o segundo livro de Esdra, ok? Segundo livro de Esdra, capítulo 11 e 12. Estes dois capítulos são chaves para nós entendermos o que está a passar hoje. Segundo livro de Esdra, apócrifo. Segundo livro de Esdra, Apocalipse de Esdra, pode assim chamar. Capítulo 11 e o capítulo 12. Em concordância, terás que ler o livro de Daniel, ok? A partir dos capítulos 7, 9, lê o livro de Daniel. Quando tu lês o livro de Daniel e lês o livro de Esdra, então você vai ter uma compreensão do que eu vou falar aqui. Eu só deixo isso aqui para ti. Não vou estar aqui de passar, mas eu quero que você lê Daniel, a partir do 7, você entenda ali das profecias que ele vai falar. Entenda que ali há uma dual profética dupla, ou como se diz, a dupla profética, quer dizer que Daniel fala de um aspecto presente, depois fala do futuro, mas ele está a falar no mesmo trecho. Então você precisa de separar isso. Então, mas lê Esdra tem a chave. Por quê? Porque quando nós vimos na profecia de Daniel fala da estátua, fala do quarto império, que é o Império Romano, na contagem da estátua. Mas na contagem universal praticamente é o sexto império, né? O sexto império, que dele nasce um sétimo império último. Nós vamos ver que o Império Romano foi citado como um império feroz, um império tremendo, um império de muita impactação, um império que vai destabilizar ou vai colocar os reinos do mundo sob os pés. E isso não deixa de ser verdade, porque o Império Romano desde o seu início, com Roma, que é o fundador do Império, até chegar à fase do Império Romano Sacro. Então o Império Romano Sacro depois houve uma chamada metamorfose, porque você estava ali os pés da estátua, depois a estátua mistura com o barro, e depois não se mistura, e depois vê-se no fim o que acontece. Ok, vamos lá procurar entender a profecia. O Império Romano é o império vigente até hoje, o império não mudou, é que eu volto aqui a dizer. O Império Romano, ele não deixou de existir. O Império Romano, desde o seu início, continua a ser até hoje, porque Esdra vai te explicar ali, Esdra vai te dizer que o império vai sofrer mudanças, metamorfose. Ele começa com Roma, depois entra para o Império Romano Sacro, depois muda para a preparação para as cabeças, porque dentro desse Império Romano há uma simbologia que aparece no final, que é a águia com três cabeças. A águia com três cabeças representa a parte final do Império Romano, mas antes dessa águia com as três cabeças começar a governar, as penas ou as asas da águia também governaram. Isso tem a ver com o quê? As duas penas que governaram tem a ver com França e a Inglaterra. Essas duas asas, elas governaram antes das cabeças governarem. Mas Esdra vai te explicar que a cabeça do meio é a cabeça maior, mas depois tem as duas laterais que depois o fim daquela cabeça do meio, as duas cabeças laterais vão governar. E depois das duas cabeças governar, quando chegar ao fim da governação das duas cabeças, aí então surge uma pena que vai governar, que tem muito a ver, essa pena tem a ver com o chifre, tem a ver com o chifre com olho que Daniel fala. Essas duas profecias, elas são complementares uma da outra.
É preciso você pegar as duas profecias, que elas são complementares umas da outra. Quando você entender isso, depois então a tua compreensão sobre a escatologia vai ser correta. O que é que eu quero dizer? A interpretação completa que eu vou lhe dar é o seguinte. Ok, presta bem atenção no que eu vou dizer. Segundo a palavra do Eterno, os Estados Unidos é a cabeça do centro da águia. É Império Romano. A Rússia e a China também são as cabeças laterais que estão acompanhadas aos Estados Unidos. E como você vai entender isso? Você vai entender isso se você estudar a profecia profundamente e tentar entender o que essas duas, qual é o papel dessas duas cabeças laterais e o papel da cabeça do centro. O que elas, desde o princípio, quando tomaram o poder da Inglaterra, elas realmente, qual foi o papel desses dois impérios, da China e da China e da Rússia, aliás, ok? Qual foi o papel delas, ok? A cabeça do centro é os Estados Unidos. E a própria profecia desde vai dizer que ela é a maior e a mais tremenda. Quer dizer, e nós podemos experimentar o poder dos Estados Unidos desde ao longo da sua tomada até hoje. Os Estados Unidos não é um império qualquer. É um império de tremenda força. Mas agora vamos ver. Esdras vai dizer, neste livro, vais ler, entender, que esta cabeça, ela vai ser danificada, está a chegar ao seu fim. O fim deste império é vigente já, quer dizer, está no período da metamorfose. Mas olha bem para a descrição que Esdras vai dizer, quando o anjo interpreta, dizer o que acontecerá com este império. Ele diz que esse império, e aí tens que perceber, não precisava falar, mas tenho que falar para talvez você entender. Quando você vai ouvir falar, este rei dormirá em sua cama com muitas dores. O rei que ele está a falar é o reino, porque temos que entender uma coisa. Quando o Eterno está a dizer o reino, ele está a dizer a mesma coisa. Por isso é que Cristo, quando chegou, disse: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Quem é o reino dos céus? Como é que ele estabeleceu o reino? Ele está a dizer: eu, o rei é o reino, Cristo é o rei e é o reino. Ok? Nós somos os filhos que fazemos parte desse reino. Ele chama, a constituição do reino começa pelo rei. O rei, ele chega e diz assim: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Ele, Cristo, é o reino dos céus. João Batista, quando veio, disse: arrependei-vos, está próximo o reino do céu. E Cristo, quando apareceu, disse: arrependei-vos, é chegado o reino do céu. Estou aqui, vim estabelecer. É ele, o rei, o próprio rei. Então ele vai usar essa mesma linguagem, na linguagem profética, para falar sobre a cabeça do centro, que é os Estados Unidos. Ela diz que quando tu viste que aquela cabeça desapareceu, está escrito em Esdras, quando tu vês que aquela cabeça desapareceu, os Estados Unidos, quer dizer que este rei morrerá em sua cama com muitas dores. Ali precisa da linguagem profética. Morrerá em sua cama com muitas dores. Isso presume-se, nesta profecia, que os Estados Unidos vai terminar derrotado em alguma coisa. Não sei se é nesta, mas é dizer que o rei morrerá em sua cama com muitas dores. Depois dessa cabeça desaparecer, que é os Estados Unidos, então vai se levantar, as duas cabeças se erguem e elas prosseguem. Rússia e China como império. Depois da Rússia e China, elas conflituam também. As duas cabeças vão conflituar, a Rússia e a China, e uma vai eliminar a outra, e a que prevalecer dela vai surgir o anticristo. O anticristo, ao surgir dela, ela elimina este reino e ele se torna o rei, mas vai ser o reinado mais curto da face da terra, porque ele terá 7 anos para governar. O anticristo surge no final do último reino. Então entendes? Império Romano, a descrição final do Império Romano está com eles. Detrás a águia com 3 cabeças. Essa águia com 3 cabeças representa os últimos 3 reinos poderosos do mundo. Qual é? Estados Unidos no centro, que é o maioral. Nas laterais, Rússia e China. Quando os Estados Unidos terminam o seu mandato de império, ela é eliminada. E então se levam a China e a Rússia para governar. Mas esses dois, a China e a Rússia, também vão convergir em guerra. Um vai eliminar o outro. Quando então houver um eliminar o outro,
este reino que fica, dele sai o anticristo, que elimina o próprio reino e ele se torna o maioral. Porque nessa altura ali tem os efeitos espirituais que têm a ver com a descida, a expulsão de Satanás do cosmos. Porque o Satanás, a quem vocês falam do inferno, Satanás não está no inferno, Satanás está aqui no cosmos. Desde que ele tomou o poder de Adão, ele se senta no cosmos. No cosmos é aquele que é a abóbada da terra, é ali onde ele está sentado o trono dele, que imitando o eterno, que está no 10º, como é que se diz, a expressão não me vem agora aqui em hebreu, mas que está no 10º céu, governando sobre tudo. Porque as esferas sobre o poder da terra. Então, Satanás, como vai ser retirado? Porque chega o momento que o Eterno envia as seus anjos, manda retirar Satanás do poder, porque chegou ao fim. Quando ele cai de lá, ele, no desespero, ele tem que tomar um homem para governar. Porque até então é ele que é o comandante dos governos da terra. Quem comanda os governos, quem dirige os governos para vocês, religiosos que gostam muito de mencionar, não, porque é uma nação de Deus, não existe aqui qualquer nação de Deus. Existem nações pela qual a vontade do Eterno permite com que nós reverenciamos o Eterno. Uma nação como os Estados Unidos, onde tem muitos fiéis, reverenciam o Eterno. Mas agora, quando começamos a trocar isso para colocar como governo santo, aí alguma coisa está errada. Nem mesmo o chamado Israel é um governo santo. Não, porque até este Israel que está ali, temos que vir num outro assunto para falar. Vocês vão perceber que este Israel não é o Israel que o Eterno descreve, ok? Vocês vão perceber, e vocês já são adultos, têm que estudar, têm que ler. Então vão entender que não, que esta é a nação, como é que se diz? É a nação usurpadora, que toma o nome daqueles para efetuar ação. E tem muito a ver com a história lá no passado. Depois falamos disso um outro dia. É uma outra história. Então, mas nos concentramos aqui. Então, a profecia não é minha, mas é bíblica. Só estou a ler aquilo que está nos trechos bíblicos. É a seguinte: os Estados Unidos, não sei se é desta, mas os Estados Unidos vai cair. Os Estados Unidos termina como império. Ele vai ser derrotado. Porque a palavra está a dizer que eu depois vou vir na próxima aqui, vou abrir mesmo o livro para ler. Ele vai para a sua cama, ele morre em sua cama com muitas dores. Ao morrer na sua cama com muitas dores, então é ali que a visão extra vem, diz que a cabeça do meio desapareceu. Ele diz, ela desaparece, então se ergue as duas cabeças laterais, que sempre tiveram ali presente com a cabeça do meio, mas aquela era a maioral. Elas depois agora tomam o governo. A China e a Rússia vão tomar sim, vão ser império. Pela profecia bíblica, eu não estou aqui a falar, não fui pago pelo governo chinês, nem pago pelo meu governo. Eu estou a falar pela profecia do Eterno. A China e a Rússia vão ser império. Mas elas vão convergir lá à frente em conflito. Uma vai ter que eliminar a outra, porque elas não vão lidar, não vão poder caminhar junto para sempre. Vão se lá à frente, vão convergir. Quando elas convergem, uma permanece. E essa que permanecer, dela saiu o anticristo. Então, quando dela saiu o anticristo, você sabe, 7 anos só. 7 anos. O governo mais curto da face da terra é o governo de Satanás. Quer dizer, sobre o domínio total da pessoa de Satanás. Porque Satanás, quando cai lá de cima, quando ele é precipitado por Miguel Arcanjo, Rafael e Uriel, todos os anjos dos querubins do Eterno, quando ele precipitam lá por ordem do Eterno, já manda evacuá-lo dali, tirá-lo do poder do cosmos. Ele deixa aqui. Espiritualmente, ele é espírito, você não vai ver. Então ele vai penetrar no ser humano, ele vai entrar, vai escolher um líder que ele vai entrar. Este é o anticristo. E quando ele entrar nesse líder é que vai formar o tal governo do anticristo, que vai fazer um governo de 7 anos, que nos primeiros 3 anos ele vai enfrentar uma luta com Enoque e Elias, ok? Vai enfrentar uma luta contra Enoque e Elias, que são os servos do Eterno que o Eterno vai mandar para aqui. Ao enfrentar essa luta com estes 2 servos, depois ele no final elimina-os. Então ele depois tem 3 anos para 3 anos e meio para governar. Nos 3 anos e meio uma batalha contra estes, porque estarão a pregar o evangelho da verdade. Vão vir aqui despertar você que está na religião, você que as falsas doutrinas e falsos ensinos, porque o mundo estará tão pervertido que eles, ao descer, vêm para pregar a última mensagem para salvar aqueles que estão
perdidos em caminhos tortuosos, que não conhece, não sei se é da nossa geração, se para quanto tempo, mas e que também está previsto, se nós lemos bem, mesmo ainda Esdras, o próximo império não terá o mesmo tempo que os Estados Unidos, já não é possível. Os próximos dois impérios, China e a Rússia, não vão governar tanto tempo como governou a Rússia, o tempo dos Estados Unidos. Ela vai ter um tempo mais curto, não sabemos quanto, mas mais curto, que eles governam e depois colidem. Ao colidirem, depois tem essa metamorfose outra vez. Passa, eliminou um império, ele passa a ser o poder, só um vai ser poder. E nesse período também nasce dele, levanta-se dele o anticristo. Mas escute bem, para aqueles que são mais atentos. Este anticristo, quando se levanta, ele não aparece só aqui. Esse anticristo já é presente com um desses poderes das cabeças laterais. Agora você puxa ali. Já é presente com um desses poderes, mas camufladamente. Quer dizer que ele já dá apoio a um desses dois. Ok? Faça uma leitura a um desses dois. E ele só se levanta no período quando a queda do outro acontece. Porque ele é que vai intensificar, na verdade, a queda do outro. E ele permanece. Ok? Talvez você já está a entender. Ok? E o anticristo tem de ser dessa origem que está a causar muitos problemas no mundo. Ok? Ele não pode ser... ele tem que ser dessa origem dos usurpadores. Ele tem de ser. E ao ser dessa origem dos usurpadores, é ele que vai, em 7 anos, trazer toda esta confusão no mundo. Então, esta é a profecia sobre o final dos tempos. Não acredito que os Estados Unidos desta saia bem. Os Estados Unidos está... eu acredito que foram mexer, pronto, ter a cumprir com a profecia, foram mexer na colmeia das abelhas. Não sei como vai acontecer. Poderá, de repente pode não ser esta, pode ser, mas ele está a dizer que ele vai ser derrotado em meio de muitas dores. Quer dizer que ele vai morrer em sua cama com muitas dores. Esta se refere, quando você vê nesse trecho de Esdras a falar que ele morrerá em sua cama com muitas dores, está a falar dos Estados Unidos da América. Ok? É só você ler, depois podemos contextualizar aqui, eu vou trazer aqui os livros para nós lermos e falarmos sobre isso. Shalom, a paz do Senhor. Então essa é a profecia para entendimento. Fuja dessa profecia religiosa que estão ali a falar que não, que Estados Unidos, força de Deus, aí contra o mar. Você tem que ser... Abra a mente. Não há governo aqui, não há nenhum governo aqui do Eterno, não. O governo de Cristo está lá. E o seu povo, o seu reino, somos nós. Estamos aqui, assistindo esse filme todo. Ok? Então, presta atenção. Vamos lá ver e escreve, né? Tome nota disso. O que é que vamos assistir nos próximos tempos. E vamos lá ver se eu estou certo ou estou errado naquilo que estou a trazer. Que não eu até está certo, se a Bíblia está certa ou está errada. Porque muitos de vocês negam-se aos livros apócrifos, dizem que blá 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 blá, não é, mas pronto. Então é isso. Shalom, a paz do Senhor, Deus abençoe. Bye bye.